Vamos lá então, o pessoal que for chegando, eles vão entrando, vão pegando. Seja muito bem-vindo, né? Sou o Vitor, essa é as nossas lives semanais, os bastidores do Escritório Previsível, tá? Esse episódio aqui a gente vai trazer um pouquinho mais de como melhorar a forma de digitalizar com a melhor forma de digitalizar o escritório. Então, principal ponto é que se você é dono ou sócio, né, de um escritório, sente que está ficando para trás no digital, sente que está perdendo espaço, mas não tem tempo, não tem tanta vontade de começar a sozinho o processo, de ter que produzir conteúdo a todo tempo. Esse é os bastidores do Escritório Previsível, esse é o nosso encontro semanal, tá? Onde a gente vai fazer todo o foco aqui para que você escala, tá? Isso aí, ó. Fica tranquilo, o Regis disse que está servidor público, mas está acompanhando, não tem problema, o que a gente puder ajudar, a gente vai trazer aqui, tá? Então, só para alinhar o que a gente já estava falando aqui, você vai aprender como crescer no digital de uma forma estratégica, sem depender de sorte, sem depender de modinha ou aquela exposição desnecessária, tá? E muito prazer, eu sou o Vitor, eu sou especialista hoje em tráfego pago, sou focado, sou diretor aqui da agência, focados em gerar leads qualificados para advogados. Então, hoje, nossa especialidade é essa geração de demanda para os advogados, ajudando a escalar os escritórios, né, que já estão rodando e fazer essa transformação com um esforço previsível, com uma jogada mais previsível, onde você sabe exatamente quando vai vir o seu próximo cliente, quando você vai ter esse próximo retorno, e não ficar assim, pô, será que vai vir cliente amanhã, depois, mês que vem, sem aquela ansiedade, tá? E hoje a gente vai falar, como eu já trouxe aqui, falar um pouquinho mais sobre a melhor forma de você se digitalizar no seu escritório, começar a digitalizar o seu escritório, tá? Entrar no digital, sem você ter que se matar de produzir conteúdo adoidado, sem você se tornar blogueirinho, influencer, que a gente sabe que tem uma barreira, né? Sem virar refém do algoritmo. Quando a gente fala de orgânico, quando fala de digitalizar, todo mundo acha que é a questão do orgânico ali. Então, hoje o nosso foco é exatamente esse, tá? Então, se você está vendo pelo YouTube, já curte, já comenta, já compartilha com outros advogados que precisam ter acesso a esse conhecimento, precisam ter acesso a essa informação para poder a gente conseguir alcançar mais pessoas. Se você faz isso, é uma das formas da gente ajudar outros advogados a começarem a escalar também, já que aqui não tem concorrentes, e sim colegas de trabalho, né? Então a gente vai fazer tudo da melhor forma possível. E vou compartilhar a tela com vocês, estão aqui comigo, fiz um mapa mental nosso aqui, onde a gente vai trabalhar, né? Melhor forma de digitalizar o escritório. E a primeira coisa que a gente precisa saber é, Vitor, eu vou digitalizar, mas que diacho é digitalizar o escritório, tá? Eu prefiro sempre começar com o que não é, para já desmistificar a coisa. Então a gente vai trabalhar o que é e o que não é, beleza? O que não é digitalizar o escritório, tá? Tem uns pontos principais aqui. Postar todo dia não é digitalizar o escritório. Então, quando você está postando, principalmente sem intencionalidade, não é digitalizar. Você está só publicando. Você está tentando alcançar, você está usando o digital, mas você não está se digitalizando, tá? Fazer dancinha. Então, pô, isso a gente sabe que o foco principal aqui que eu vou trabalhar com vocês é o infotenimento, é você levar a informação, levar essa educação até para a seriedade, né, da atuação e mantendo a ética, não faz sentido, tá? Gravar reels sem estratégia, então, conteúdo por conteúdo, ou reels por reels, não vai te ajudar em nada quando ele está sem estratégia. Ele precisa ter estratégia para virar da melhor forma, tá? Ou aquela dependência forte do engajamento, dependência do Instagram de uma hora para outra, ou o Facebook de uma hora para outra, ou o TikTok de uma hora para outra, bombar o seu perfil, viralizar o seu perfil. Então, isso tudo não é digitalizar. Então, você não tem que virar influenciador, você não vai viver gravando stories, vai no banheiro, vai falar sobre tal, vai no quarto vai falar sobre isso, vai na Copa, vai no escritório, vai numa reunião. Cara, você não precisa disso. Tá? Não é uma vida saudável, né? Então não é depender também do viral, não é depender de, cara, bombar, alcançar o máximo de pessoas de uma vez. Não é trabalhar dobrado. Esse é o principal, porque tudo isso, quando você vai digitalizar, você não vai deixar de fazer aquilo que você já faz hoje. Então, precisa ter uma forma estratégica
para que você não tenha ainda mais trabalho e só se ferre nesse processo. Então, você tem que fazer todo o processo para não ter que trabalhar dobrado, não se cansar ao longo desse período. Beleza? Qual que é o segredo de tudo isso? É que a maioria dos advogados, ele trava porque acredita que, se for por digital, vai ter que virar um produtor de conteúdo, vai ter que virar refém de conteúdo, vai virar um influencer e aí não vai ter rotina mais para nada. E isso é mito. Quero já deixar muito bem claro que isso é totalmente mito, tá? Então, o segredo principal é que você não precisa virar um criador de conteúdo, influencer total. Não. Você vai usar o digital a seu favor. Então tá, Vitor, entendi o que não é. O que é então digitalizar? Digitalizar é você ser encontrado no digital. É usar o digital para que você seja encontrado. Que você gere demanda previsível. O que é demanda previsível? São clientes, são pessoas, possíveis clientes que chegam até você para solucionar uma dor, para solucionar uma objeção, para solucionar um desejo que ela tenha. Então, são pessoas querendo o seu serviço, pessoas querendo o seu produto, tá? Basicamente é isso. É quando você organiza o seu processo digital, então sim, você tem um processo, tá? Se você não tem processo, você não está se digitalizando. Você está usando o digital, mas você não está digitalizando, você não tem uma estratégia. É você ter presença estratégica. O que é presença estratégica? É você aparecer, mas com uma intencionalidade, tá? É quando você aumenta a sua autoridade percebida. As pessoas, quando chegam no seu perfil, ou quando vão falar com você, quando chegam até você, elas precisam entender de ter uma autoridade. Meu, quem é você? O que você faz? O que deixa de fazer? E, principalmente, é quando você controla a entrada de clientes. E já que eu falei que digitalizar isso, pode ser que você que está me assistindo, é a primeira vez que você tem contato comigo, é a primeira vez que você está ouvindo sobre, tá, Vitor, quem é você na fila do pão? Se você acabou de falar que tem que ter autoridade percebida, quem é você para falar alguma coisa? Então, eu sempre gosto de me apresentar aqui de forma mais rápida, tá? Eu sou o Vitor, eu sou dono da Ifício, agência especializada em tráfego pago, então, como eu já falei, nosso diferencial é que a gente está sempre querendo trazer previsibilidade de clientes para os advogados, principalmente colocar dinheiro no bolso, porque não adianta você, advogado, falar que está indo para o digital se você não conseguir clientes, se você não conseguir ter aumento, ter dinheiro no bolso. É esse o nosso foco, tá? E eu não estou aqui há pouco tempo, eu estou nesse mercado desde 2020. Talvez você conheça algum dos rostos que eu mostrei aqui. Eu era personal trainer, nada a ver com esse processo, então todos os nossos conteúdos eu vou trazer essa visão de quem que é o Vitor, para dar essa segurança a mais para você, tá? Então, como eu falei, desde 2020 eu era personal trainer, meus mentores na época na área do personal me apresentaram o Érico Rocha. Não sei se você conhece o Érico Rocha. Érico Rocha, esse rapaz aqui, é o pai do marketing digital no Brasil, mentor de grandes mentores. Então, você que é advogado que está me vendo, pode ser que você conheça o Euro, o Zé de Andrade, Roberto Ribeiro, Marcel Rulli, Marcelo de Sá, Professor Salomão, Márcio Carvalho, Jéssica Matias, poxa, tem um monte ali, Marcelo Safi, são todos mentores onde o Érico foi o precursor de trabalhar com eles. Então, conheci o Érico, gostei do digital, migrei 100% para o digital, criei uma agência focada, né, em captação dos clientes, e hoje a gente já gerenciou mais de 5 milhões, já está desatualizado, mais de 7 milhões gerenciados. Então, eu gosto de trazer isso porque realmente a gente conhece, a gente investe, a gente bota dinheiro, a gente... Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de titânio, como o nosso amigo Euro fala. Já atuei com grandes nomes, né, nesse mercado, N escritórios de N áreas. Então, gosto de trazer essa visão aqui para dar um pouquinho mais de credibilidade. Tenho as duas certificações, tanto Google quanto Facebook. Então, gosto de trazer para que você tenha essa autoridade percebida, essa credibilidade, essa segurança a mais. Pô, o Vitor está me falando aqui, mas quem é ele na fila do pão? Então, gosto sempre de dar essa visão. Tá? Então, uma vez que você entendeu o que é o digitalizar e o que não é digitalizar, qual que é o principal benefício que você vai ter de tudo isso? Tá? O processo digital, ele é intencional para que você transforme uma captação de clientes em um sistema. E esse sistema, ele é previsível. A captação de clientes, ela não pode ser simplesmente, vou apertar aqui um botão no digital, no Instagram, no Facebook, no YouTube, só para poder aparecer para mais pessoas. Pô, se você não tiver intencionalidade, se você não tiver visão estratégica em cima disso, vai vir gente ruim, vai vir gente desqualificada, você vai perder tempo, vai perder dinheiro à toa.
tá? Então, uma vez que você já sabe o que não e o que é, vamos pensar nos benefícios por trás disso. Qual que é a grande oportunidade que você tem, tá? Porque basicamente a gente vê que tem dois grandes caminhos no digital, tá? Quais são esses grandes caminhos, Vitor? Deixa eu compartilhar a tela contigo. Os dois grandes caminhos que eu gosto de trazer, né? O porquê disso ser uma oportunidade. A primeira é um orgânico pesado. Quando você trabalha o orgânico de forma mais pesada, intencional. Quais são os prós e os contras, né? Deixa eu começar pelos contras para ficar melhor. Tá? Qual que é os contras do processo do orgânico? O que é o orgânico? É quando você posta e você depende que o próprio algoritmo atrai as pessoas que você gostaria que ela tivesse. Então, prós e contras desse sistema, tá? O contra é que demora, você não tem controle nenhum, né? Então, pode ser que não é com um, com dois, com três. Se eu não me engano, existe uma estatística que a... Deixa eu tirar aqui minha tela. Mas, se eu não me engano, a Bianca Rosa, né? A Boca Rosa, na verdade, a Whindersson Nunes, grandes influenciadores digital que super estouraram no YouTube ou super estouraram no digital, eles têm uma média, se eu não me engano, de 12 a 100, não lembro agora certinho, mas a cada 12 eles tinham um vídeo que dava muito certo. Ou seja, precisava de constância. E cada vídeo era um trabalho, cada conteúdo era um esforço. E demorava, porque se eles postassem um por semana, cada 12 semanas tinha um que estourava. Imagina. Então, um dos contras principais do processo do orgânico é a demora. Demora muito. Outra é que existe uma constância diária. Então, sim, a gente que está fazendo aqui os bastidores digital, se propondo a fazer essas lives para te ajudar, precisa ter uma constância. O meu maior inimigo vai ser eu mesmo, vai ser a minha própria constância. E ninguém vence alguém que é paciente, né? Então, esse é um processo de exercer também a paciência nesse momento, tá? Exige criatividade constante, porque, fiz conteúdo de tudo que eu achei que dava. E agora, o que eu faço? Se você não tem um sistema, uma estrutura, né? Basicamente, você vai ficar tendo que forçar muito a sua criatividade para poder avançar. E mais uma vez, né, o orgânico ele exige exposição. Como ele vai precisar de muito conteúdo, vai ter que postar todo o tempo, você vai ter que aparecer mais. Isso pode ser um dificultador para quem está começando. Então, essa exposição grande atrapalha. Mas qual que é o pró, então, Vitor, de usar o orgânico? O pró é um só. Ele é gratuito. Você não paga nada. Então, você que vai usar o orgânico a seu favor, você não teve nenhum custo. Você não tem nenhum custo. Lógico, vai ter os custos de ter uma internet, de ter um tempo ali, de ter um material para fazer, mas custo de digital diretamente, você não vai ter nenhum. Então, esse é um pró forte do orgânico. Como eu falei, a gente tem dois grandes caminhos digital. Então, o orgânico, tá? Mas o segundo caminho é quando a gente tem uma estrutura estratégica, tá? Qual que é esse processo de estrutura estratégica, então, Vitor? É quando você consegue assumir o controle do seu crescimento. O que a gente vê, que é o mundo que o advogado faz, né? O advogado, ele se forma, ele abre um escritório, digamos assim. Na maioria das vezes ele quer abrir um escritório físico e nunca ninguém falou, né, que escritório físico e fachada não vai atrair o cliente. Mas esse é um comportamento comum, tá? Se você tá nesse momento, fica tranquilo, ninguém te falou, a partir de agora que você tá sabendo, isso não vai te ajudar diretamente, tá? Mas beleza. Com isso, você depende de outras pessoas te indicarem, de outras pessoas falarem que você é bom ou passar no seu contato, no caso. Você nunca sabe quando vai vir o próximo cliente. Você nunca sabe quando vai vir a próxima pessoa erguendo a mão pedindo para entender mais sobre como você trabalha. Uma vez que você tem uma estrutura estratégica, você começa a colocar a mão no volante do seu escritório e assumir o controle do seu crescimento. Por quê? Porque você começa a estruturar tudo para que você saiba exatamente quantas pessoas vão chegar, quantas pessoas vão estar te chamando. Então, quando eu falo de assumir o controle, minha filha está aqui hoje, mas você pode, quando a gente fala de assumir o controle, a gente está falando de usar aquilo que a gente tem à disposição. Então, ó, Google Meu Negócio, ficha do Google Meu Negócio, o tráfego pago direcionado, mensagens no WhatsApp assertivas, não aquele textão gigantão que a gente manda no início.
um filtro antes para as pessoas chegarem no WhatsApp já mais qualificadas. Então, quando você assume o controle do crescimento, você está tendo estrutura estratégica para usar tudo isso a seu favor. Dentro de cada coisinha desse, eu posso desdobrar em mais um monte de coisa, mas senão a gente não vai acabar isso hoje, né? Então, queria trazer isso para você. Então, da mesma forma que eu trouxe os prós e os contras do orgânico pesado, eu quero trazer uma estrutura estratégica. Vou começar pelos prós, nesse caso, tá? Qual que é o pró, o bônus, né, de ter uma estrutura estratégica? Você tem previsibilidade, então você consegue saber exatamente quando crescer, como crescer, quanto crescer, exatamente, tem todos esses dados. Você é mais rápido, por quê? Porque se é estratégico, você tem exatamente aquilo que vai realmente mudar o jogo do seu crescimento. Então começa a ser mais rápido, você está tendo uma intencionalidade. E acaba sendo que tem menos esforço. Por quê? Porque agora você usa as outras ferramentas a seu favor. Você não tem que. Não vai postar, por exemplo, vamos pensar no conteúdo. Vou postar um conteúdo e aí esse conteúdo vai. Eu vou torcer para que o algoritmo alcance as pessoas. Não. Você tem intencionalidade. Você sabe que você vai usar aquele, você vai distribuir, você vai alcançar a pessoa certa. Só que o lado do contra aqui, primeiro é um custo financeiro, né? Quando a gente fala de estrutura estratégica, automaticamente a gente está falando de tráfego, está falando de ferramentas, né? IA, CRM, tudo isso tem custos. Então, o lado ruim é que você vai acelerar, mas você vai gastar. Não tem, o meu sogro fala muito isso, que não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, a gente vai ter que abdicar de alguma coisinha, tá? E vai ter que lidar com mais pessoas. Por quê? Porque na maioria das vezes você não vai saber usar as melhores ferramentas, você não vai, por exemplo, saber. Eita, eu fiz aqui. Não vai conseguir saber como fazer o tráfego, você às vezes não sabe como produzir um conteúdo, então você vai necessitar de outras pessoas. E acaba sendo mais custo e até mais trabalho de ter que lidar com outras pessoas. Pô, Vitor, eu sou advogado, eu prefiro fazer tudo sozinho, não ter que passar para as pessoas nunca vão saber do jeito que eu faço, melhor, não vai saber do jeito que eu peticiono. Então eu gosto de dar essa visibilidade para você, para que você entenda que, meu, quando você está tendo uma estrutura estratégica, desculpa, mas você vai precisar de pessoas. E pessoas realmente dá trabalho, tá? Então, ó, vi que chegou mais pessoas aqui nesse momento, então compartilha, manda para um amigo, manda para o colega que tem que ouvir essa mensagem, que está com dúvida do digital, quer saber, a gente vai estar conversando um pouquinho mais. Então, meu, me ajuda nessa, manda para as outras pessoas que eu não estou cobrando nada para passar isso para vocês. Na verdade, eu estou pagando, eu que estou fazendo anúncio para fazer você chegar até a gente. Então, por favor, manda, compartilha ali com outras pessoas para gente, outros advogados, para a gente poder aumentar cada vez mais essa visão, tá bom? Então, relembrando, quando a gente vai para o processo, né, de tráfego pago, quando a gente vai para o processo de digitalizar, tem os benefícios, né? E qual que é a grande oportunidade disso é que a gente tem dois caminhos principais, um orgânico pesado ou uma estrutura estratégica. Beleza? Ok, Vitor, entendi isso, entendi que eu vou ter esses dois pontos, mas ainda assim eu preciso de ajuda. Tá? Por quê? Porque eu acredito que vão ter, e cada um e tem realidades diferentes. Eu até coloquei aqui no mapa mental, deixa eu compartilhar de novo, coloquei aqui realidades. Por quê? Porque pode ser que tem um advogado aqui que, vou até dar um exemplo, né? Que dizia assim, eu não tenho tempo para gravar conteúdo. Beleza, é genuíno, tá? Só que aí que tá um ponto. Comece estruturando um Google Meu Negócio, por exemplo. Comece estruturando um tráfego junto no Google. Por quê? Porque mesmo que você não tenha conteúdo, tempo para produzir o conteúdo, você pode usar as outras ferramentas que não dependem de produção de conteúdo para que você tenha clientes. Google é tudo texto. Você não precisa ter tempo de gravar conteúdo. Google é Meu Negócio, é gratuito, tá lá, você não precisa de tempo para gravar. Você não precisa de tempo e nem de conteúdo. Você só precisa fazer lá a ficha. Então, qual que é o resultado disso? Já chegou muitos advogados assim pra gente. O que acontece? Ele começa a receber contatos ativos de pessoas que já estavam buscando o serviço. Como assim, Vitor? Se você tem um Google Meu Negócio estruturado, a pessoa ela vai lá no Google, ela vai digitar, por exemplo, advogado em São Paulo, advogado contratualista em São Paulo, advogado previdenciarista em Americana. Ele pode achar você pela sua ficha do Google Meu Negócio.
Ou mesmo se ele estiver pesquisando algo muito específico, né? Por exemplo, meu sogro morreu, como dar próximos passos com o inventário. E aí cair num anúncio seu do Google lá. Você não precisou de conteúdo, você não precisou fazer nada para poder ter esse contato. Então, por mais que tenha, né, dei o exemplo aqui do advogado que já chegou pra gente, o cliente nosso, e, pô, não tenho tempo, a gente começa pelo Google Meu Negócio, depois vai pro tráfego no Google justamente para que, já que ele não tem tempo, ele consiga absorver isso da melhor forma. Só que eu vou dar um exemplo 2 de um cliente nosso, que é o quê? Um advogado que postava todo dia, mas não tinha retorno. Isso eu tenho certeza que já aconteceu com muitos que estão aqui, que pode estar vendo, ou até com você que está me assistindo. Você começa a produzir conteúdo, começa a postar, e não muda bolhufas nenhuma. Exatamente, por quê? Porque não tem estratégia. É muito comum isso acontecer, tá? Porque quando você só posta sem intencionalidade e sem estratégia, você só está postando por postar. Então, o que a gente fez em relação a isso? A gente mudou o foco. A gente fez ele ter uma captação direcionada. Então, sim, vai postar conteúdo? Vai, mas o conteúdo ele tem que ser alinhado, ele tem que falar com o avatar que a gente quer, que é o seu cliente, para que ele atinja a pessoa certa. E quando eu falo de captação direcionada, é usando o Meta, né, que é Instagram, Facebook, da vida, e o Google, sim. Mas também, já que ele já tinha o processo de produzir conteúdo, plugamos o quê? Social Selling. Ah, Vitor, não sei o que é social selling, fica tranquilo, continua lá no grupo e continua me acompanhando que vai ter sim uma aula aqui onde eu só vou trazer sobre social selling. Então, se ele já postava conteúdo, vamos usar isso a favor. Vamos ajustar o conteúdo para que chegue mais pessoas boas e você consiga ter essa captação mais direcionada. Qual que é o resultado disso? Menos volume de conteúdo, por quê? Porque agora eu não estou brigando por volume, igual eu trouxe aqui, ó, na parte do orgânico. No orgânico, é volume sim, constância, demora, tem que fazer em volume. Quando você tem uma captação direcionada e você já produz conteúdo, é intencionalidade, é estratégia. Então é menos volume de conteúdo e mais qualidade da pessoa chegando. Então quando você tem muito volume de conteúdo sem ser estratégico, você vai ter trabalho pra caramba aqui de um lado e pouco retorno do outro. Quando você já produz conteúdo, mas ele é de uma forma mais direcionada, que eu trouxe aqui para ti, ainda mais com o social selling, você tem menos volume de conteúdo, menos trabalho, só com conteúdo mais estratégico, mais direcionado, ou seja, traz pessoas melhores, né, pessoas mais qualificadas, e como você pluga o social selling, o que acontece? Você tem mais oportunidades, porque você a gente chama de levantadas de mão, né? Você cria essas levantadas de mão, você cria as pessoas falando, erguendo a bola assim para você cortar. Falando, eu tenho esse problema, tal, e você consegue ajudar ele, tá? Então eu queria trazer esses dois exemplos. Só que aí você que está aqui comigo, você pode virar para mim e falar assim, tá bom, Vitor, mas meu público ele não está no digital. Eu trabalho com uma área onde o meu público ele não está mexendo no Instagram, não está mexendo no Facebook, não está mexendo no TikTok, não está no Google, ele está só offline. Cara, desculpa, mas provavelmente algum problema tem ali, mas ainda assim, vamos lá. Ele está sim, por quê? Porque por trás de um CNPJ, por trás de uma empresa, tem sempre uma pessoa. Ponto. Isso que você tem que entender. Todo cliente seu tem uma pessoa por trás. Por mais que você atue, por exemplo, com trabalhista reclamada, com direito empresarial, atuando com empresas, tem CPFs por trás. E esse CPF, ele em algum momento, ele está pesquisando alguma coisa na internet, usando as IAs da vida, ele está perdendo tempo ali, passando o tempo dele no celular. Então, sim, ele está no digital. Ele pode não estar procurando, por exemplo, lá no Instagram. Até porque ninguém faz isso. Ninguém tem o hábito, preciso achar uma pizzaria boa. Vou lá e pesquiso a pizzaria dentro do meu Instagram. Não. Só vai pesquisar no Google. Ele só não está lá procurando no Instagram. Às vezes ele produz conteúdo à toa, tá? E principalmente quando ele tem um problema, quando ele tem uma dor e ele tem consciência disso, ele vai lá no Google pesquisar. É por isso que muitos indicam o processo do digital para o advogado ir para o Google primeiro. Por quê? Porque quando o problema aperta,
A gente costuma falar, né? Quando a água bate na bunda, aí a gente vai atrás. Então aí a gente vai precisar. E onde você pesquisa é no Google. Então quando você me fala isso, desculpa. É só uma desculpa que você está dando para você não começar a ter esse trabalho. Ah, mas, Vitor, tráfego é caro. Usar o digital é caro. Pô, caro e barato são totalmente relativos. Quando você oscila seu faturamento, é mais caro. Não saber exatamente quanto você vai ganhar no próximo mês, ou como você vai pagar suas contas, seus boletos no próximo mês, isso se torna mais caro. Improvisar é mais caro ainda. Por quê? Porque se você improvisa e dá ruim, e o prejuízo que isso aconteceu? E ficar no invisível é pior ainda. Por quê? Porque você não sabe quando vai vir as pessoas. Quando eu falo tráfego é caro, pô, pode ser caro sim, eu não tô falando que não é. Pode ser, depende muito da realidade da pessoa. Eu sempre olho como um investimento. Eu vou sempre indicar para vocês, ser muito sincero, é investimento. Investimento é investimento, é focando em trazer mais. Se ele não tá te trazendo mais, realmente tá ficando caro. Ah, Vitor, mas eu vou pro digital, só vai vir curioso, porque eu falei com o Joãozinho, que era meu amigo do escritório e tal, e ele falou que só vem curioso e tudo mais. Beleza. Pode ser que venha curioso? Pode ser que venha curioso. Aí eu te pergunto, né? E você? Quando você só quer saber o preço, significa que você é qualificado, que você é desqualificado, que você é uma pessoa ruim? Lembra que por mais que você seja empreendedor, empresário, né, advogado, autônomo ali, basicamente tem que pensar em ser empresário. Você, às vezes, é o curioso que está do outro lado para a empresa de outras pessoas. E curioso sempre vai ter curioso. Por quê? Porque a gente quer entender mais. A gente quer saber como funciona. Então, o curioso também ele vai vir de mensagens genéricas, de conteúdo genérico, de informação genérica. Por quê? Porque se ele não compreendeu o que você teria a falar, ele vai ter que chamar você para tirar essa dúvida. Então, literalmente, vai sim ter curioso. O processo está em como você faz essa curiosidade se tornar um contrato. E tráfego bem estruturado, ele filtra antes. Filtra todo mundo? Não, não vai filtrar todo mundo, sendo muito sincero para você. Mas a partir do momento que você filtra, chega menos curiosos. E é esse o intuito. Então você precisa entender que muitas das vezes é você que está dando uma desculpa para você mesmo para você deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. E crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Tem que lembrar disso. Se você não quer crescer, se você não quer fazer por onde crescer, quem vai querer? O escritório é seu. Você que precisa fazer. Beleza? Pensando nisso, tá? Alinhados a isso, a gente também tem o quê? Beleza, Vitor, entendi que tem esses obstáculos, que eu vou enxergar esses obstáculos, tá? Vamos para a prática. Uma vez que eu te contextualizei tudo isso, vamos para a parte prática que eu falei, aqui eu entrego, e tem tarefa, tá? Aqui eu entrego aquilo que muitos vão cobrar para você, tá? Parte prática hoje, então, tá? Como, Vitor? Como que eu vou começar a digitalizar? Lembra do nosso foco aqui? Nosso foco principal é a melhor forma de você digitalizar, tá? Então, pensando no como, lembra do nosso amigo, como tarará, tarará, tá? Pensando no nosso como, a gente tem o jeito errado e o jeito certo de digitalizar. Se eu passar exatamente para você quais são os jeitos certos de uma vez, você vai continuar errando. Então eu preciso primeiramente passar o jeito errado para você para daí passar o jeito certo, tá? Então qual que é o jeito errado da gente digitalizar? Primeira coisa é você criar conta Instagram genérico, ficar postando conteúdo aleatório, ficar falando do juridiquês. Cara, você vai falar um monte de palavras difíceis para mostrar que você sabe, e muitas das vezes a pessoa que está do outro lado, que era para ser seu cliente, ela vai passar, não vai querer estar próximo, por quê? Porque ela não entende do que você está falando. Às vezes ela é a melhor cliente possível que você poderia ter, só que ela só não foi atrás de você porque ela não entendeu que é você que vai ajudar ela. É quando você impulsiona sem segmentação, você não tem uma visão por trás, quando você não organiza o seu atendimento e não medir nada. Então, o jeito errado é fazer isso. Então, se você de alguma forma passou pela sua cabeça, vou criar conteúdo aqui só para criar, esquece. É melhor você demorar para fazer um negócio e fazer bem feito, e feito é melhor que perfeito, tá? Não estou falando aqui que você tem que ser o melhor conteúdo possível, não, você tem que fazer. Só que tem que ter uma estratégia por trás. Beleza? Por quê? Porque tudo isso aqui, pontos que eu trouxe para você, vai gerar o quê? Cansaço. Você vai
fazer, trabalhar e não sentir que avança, automaticamente gera aquela frustração sua e de quem está ao seu redor, dos seus, da sua família, dos seus colaboradores, dos advogados associados, dos advogados contratados, mas principalmente aquela sensação pior de todas é que, isso aqui não funciona, não é para mim. Mas tudo isso aqui, gente, você pode ver que não tem estratégia nenhuma. Pô, se eu vou criar um Instagram genérico, uma hora eu vou falar de família, outra hora eu vou falar de trabalhista, outra hora eu vou falar de previdenciário. Pô, quem que eu quero pegar? Eu vou começar a postar um conteúdo aleatório, uma mentalidade, um post que eu vi bacana que o Joãozinho postou lá no status. Agora eu vou postar que eu tô entrando para audiência. Tá tudo muito jogado. Você fala bonito só para as pessoas poderem achar que você entende, mas isso mais te afasta. Você começa a impulsionar e trazer só pessoa ruim, porque você não está falando nada com nada, além, você está genérico, começa a atrair pessoas totalmente fora daquilo que você queria. E aí, conforme essas pessoas vão chegando, você não tem um processo certo, então você não sabe por onde começar, qual mensagem inicial mandar, como avançar para um processo do contrato, você só vai tirando da cartola, improvisando aquilo que você sempre já fez. E principalmente você não mede nada. Você não sabe quantas pessoas tem que chegar. Dúvida, tá? Você que está aqui assistindo comigo, tem um chat. Você sabe, deixa eu até tirar, olha aqui para mim. Você sabe quantas pessoas precisam te chamar para você fechar um contrato? Você sabe? Ó, eu sei que tem que estar aqui comigo Regis, Larissa, Michel, Ricardo. Pô, coloca no chat aí, você que já vem atuando. Independente, com o digital, sem o digital, quantas mensagens você tem que receber, quantas pessoas novas você tem que receber para você fechar um contrato? Coloca aí no chat, até se você está assistindo a gravação. Difícil. A maioria dos advogados não sabe isso. Por quê? Não mede. Aquilo que você não mede, você não consegue melhorar. Se você não mede, como você sabe se está bom ou se está ruim? Então eu preciso dar essa clareza para você antes do que não é, qual que é o jeito errado, para daí você começar a fazer. Tá? Então, o Ricardo falou que a qualidade do som não tá boa, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O som. É que para mim tava normal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui para mim tá normal. Não sei se às vezes é o celular. Se mais alguém tiver com isso, coloca no chat também, não tem problema. Não vou deixar de falar, não, vou passar aqui para vocês sempre. Tá? Pode ser o fone também que eu estou usando hoje. Esse fone tá, às vezes ele não é bom nisso. Mas vamos lá, vamos pensar no jeito certo, então, de digitalizar. Tá? O que você precisa fazer do jeito certo para o negócio virar para você. Tá? Bastante coisa. Vamos por passos, tá? Essa oscilação, Ricardo, que você falou, provavelmente é a internet, cara. Provavelmente é a internet aí, porque de resto aqui tá tudo certo. Vamos lá. Passo um, tá? Passo um. O que você que tá aqui vai ter que fazer, tá? Você vai ter que organizar a sua presença no digital. E quando eu falo isso, você vai ter que entender, tá? Como você vai aparecer para as pessoas, tá? Essa presença no digital, ela pode ser através do... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ela pode ser através do que eu já falei, Google Meu Negócio, tá? Ela pode ser através das avaliações que você tem lá dentro do Google Meu Negócio, que é uma forma de você aparecer para mais pessoas. É você ter um posicionamento claro. Então, cara, para eu ter presença no Google, eu tenho que usar o meu Google Meu Negócio. E é pensar, cara, como que eu vou aparecer para essa pessoa, já que eu quero ter uma presença? Então, é ter a ficha bem estruturada do Google Meu Negócio, é ter avaliações, que sem avaliações não dá para saber, né, quem é você, se realmente você é bom, e ter um posicionamento claro. Beleza? Passo 2. Você vai ter que definir um nicho. Para quem que você vai falar? Por quê? Porque a sua comunicação é direta. Aqui eu estou falando com advogados. Tudo que eu estou trazendo aqui, ele pode se aplicar à engenharia?
Pode se aplicar ao engenheiro? Pode. Mas é com o engenheiro que eu quero falar? Não. Eu quero falar com o advogado. Então eu tenho que definir, tá? Então a minha comunicação, ela tem que ser direta. E principalmente você tem que comunicar com uma dor clara. Uma dor que a outra pessoa ela sabe. Por exemplo, uma dor que eu sei de você, advogado, tá aqui comigo, é que você não sabe quando vai ser seu próximo cliente. E aí, às vezes, você deita com aquela sensação de, nossa, fiz um monte de coisa. Mas se um prazo não sair, você pode até cumprir o prazo. Mas e aí, será que realmente vai cair o Pix, vai pingar o Pix para você? Você não sabe. Então é uma dor direta, é uma comunicação direta que eu tô tendo e com uma dor clara. Pode ser uma dor, pode ser não só uma dor, né? Pode ser um desejo, pode ser uma objeção que a pessoa tenha, desde que você comunique diretamente. Você vai definir, você precisa definir um nicho específico, tá? Passo 3 aqui, então, você vai começar a estruturar o seu filtro antes do WhatsApp. Como assim, Vitor? Como que eu estruturo um filtro antes do meu WhatsApp? Tá? Como? É através de páginas. Pô, você tem página, você tem landing page, você tem um formulário para que a pessoa consiga, antes, a hora que ela chegar para você, você saiba exatamente qual que é a situação dela. Como, digamos que você trabalha com salário maternidade. Tem uma pessoa que te chama, uma mulher que te chama. Você já sabe se realmente ela é gestante? Pode ser que você tenha um formulário e essa pessoa preencha antes de te chamar, para você validar. Pô, essa pessoa preencheu aqui que ela não está gestante, como que você vai atuar com salário maternidade com ela? E ela nunca teve filho, é uma pessoa desqualificada. Então você tem que ter filtros antes. A sua página, uma landing page, já tem que saber. Quando você, talvez, né, tenha caído numa página nossa, tá lá, ó, exclusivo para advogados. Toda quarta-feira a gente está ensinando. Participa gratuitamente. Tá lá. Se a pessoa não é advogado, não é por falta de informação, e sim porque ela não leu antes. E principalmente, eu vou falar um pouquinho mais avançado, mas quando está produzindo já conteúdo, quando está fazendo criativos, o seu criativo ele tem que segmentar. Provavelmente você caiu aqui, você viu um anúncio que falava que era pro advogado, não era um anúncio genérico. Você tem que falar direto com aquela pessoa. Se você quer falar com a gestante, no mesmo exemplo que eu trouxe, você tem que deixar muito bem claro que é para gestante desde o anúncio. Beleza? Passo 4, então, a gente sempre indica você ir para o funil de perpétuo. Vitor, que diacho é funil de perpétuo? Fica tranquilo que eu vou trazer para você em outra aula. Aí você vai ter que ficar aqui comigo sobre como trabalhar funil de perpétuo. Mas o que é funil de perpétuo? O nome já diz, né? É um funil onde todos os dias, perpetuamente, tem gente chegando para você. Tá? Então, realmente, esse é onde é mais fácil o advogado começar. Por quê? Porque ele precisa se capitalizar. O investimento inicial ele é controlado, você já tem uma segmentação assertiva, você sabe com quem você quer falar, e você vai testando e ajustando, testando e ajustando. E aí você não precisa de muito investimento. Aqui a gente sempre recomenda R$ 30 por dia. Isso vai dar R$ 1.000 no mês. Pô, um contrato, por exemplo, de salário maternidade de uma gestante que está na 38ª semana, em menos de um mês, você, às vezes, né, 2 meses ali, você já recebeu. Depende, né? Sei que depende muito. Mas só dando um exemplo. Então, o funil de perpétuo ele é justamente para que mais pessoas cheguem até você todos os dias, perpetuamente, num custo mais baixo. Beleza? Passo 5 agora. Beleza, agora que eu sei que eu tenho uma forma de trazer essas pessoas para mim constantemente, ela já está sendo mais filtrada. Eu estou falando com uma pessoa certa, né? E eu tenho uma presença no digital mínima com o Google, ok. Agora, depois que ela fala comigo, eu tenho que organizar meu processo de atendimento. Uma coisa é a pessoa chegar até mim, só que eu também não posso fazer essa pessoa chegar até mim e não saber fazer mais como agir. Eu tô Para quem não sabe, eu tô começando a fazer jiu-jitsu, inclusive hoje, nesse exato momento, nesse exato dia, eu ganhei o primeiro grau da faixa. E até ontem, no meu treino, um colega meu me passou lá um exemplo, uma coisa, que era a estratégia pela luta em si. E o que acontece? Muitas pessoas vão lutar e aí acham que é ficar fazendo força, força. Eu achava que era isso.
Até que uma pessoa que estava ali falou, ó, não é força, você tem que ter um jogo, você tem que ter uma estratégia, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Vai chamar na guarda, você vai fazer uma raspagem, vai fazer uma finalização, tem uma sequência. E no seu escritório é a mesma coisa, eu quero trazer essa analogia para você. E da mesma forma que no jiu-jitsu tem uma sequência para você marcar pontos, para você finalizar a pessoa e ganhar a luta, no seu escritório tem uma sequência. Você precisa ter gente chegando, depois que essa pessoa chegar, você vai atender, depois que você atender, você vai, às vezes, marcar uma reunião para daí fazer um fechamento. Então você tem que ter um processo de atendimento organizado, senão vai ficar tudo jogado. Estão trazendo para isso aqui para você, tem que ter respostas rápidas, sim. Você sabe que se você demorar muito para responder, a pessoa fica desinteressada. Então tem que ter uma boa mensagem de boas-vindas. Não é aquele textão gigantão que você vai colocar lá automático lá. Pô, a gente está em horário de trabalho, a gente não faz isso, a gente faz aquilo. Um textão gigante. Pô, não tem como. Beleza? A mensagem que seja realmente uma conversa e não um aviso. Pessoas que estão ali te chamam para conversar. O WhatsApp é uma ferramenta de conversa, ele não é de aviso. Beleza? Então, esse atendimento precisa ter uma qualificação, então você precisa saber quem que é a pessoa certa. Quem que é a pessoa que está me chamando? Essa aqui realmente é certa? É uma pessoa certa? É uma pessoa que realmente vai ajudar? É uma pessoa que realmente eu vou conseguir trabalhar? Você precisa tirar isso no atendimento que você vai saber. E o follow-up, gente. Eu sei que é um pouquinho mais avançado, mas é o follow-up aqui. Você precisa chamar essa pessoa mais de uma vez. Às vezes ela te chamou e ela estava fazendo outra coisa, ela estava num hospital. É por isso que a gente tem que falar mais com ela. Tem que chamar mais vezes. Ah, Vitor, mas eu vou ficar implorando? Não, você não vai implorar. Desde que você tenha uma cadência certa, você não vai implorar. Então, em média, normalmente, tá, gente? É no quinto contato, é após o quinto contato que você consegue realmente falar com a pessoa. Então, você precisa, tá? Precisa ter essa noção. E no último, o ouro aqui que eu queria trazer para você, tá? Se você chegou até aqui, tá vendo a gravação, meu, já deixa o like. Vou passar um ouro aqui, não esquece, deixa o like, comenta, manda ali pro seu colega advogado. O pessoal que tá aqui com a gente também manda, tá? O ouro de tudo isso aqui, gente, é que digitalizar, ele não é trabalhar mais. É você estruturar melhor. Quando a gente está pensando em digitalizar, a gente pensa, pô, mais uma frente de trabalho, eu vou ter que me lascar aqui para trabalhar. Não, é por isso que você tem as pessoas certas. Você tem que pensar que não é como você vai fazer, mas o ideal é você pensar quem vai fazer isso. E às vezes você é o advogado que ama a parte operacional, ama peticionar. Só que você não tem pessoas para fazer isso. Você não tem demanda, né, para fazer isso. Você não tem grandes oportunidades. Então você precisa gerar essas oportunidades, gerar essas demandas. O ouro é digitalizar, não é trabalhar mais. Você precisa. Se você sair hoje desse vídeo, já tendo essa intenção, entendendo que digitalizar não é trabalhar mais, pô, já valeu muito aqui essa nossa conversa, tá? E como eu falei que tinha tarefa para hoje, dei ali os 5 passos para vocês. É um passo que você, principalmente você que está assistindo a gravação, o Regis que está aqui, a Larissa que está aqui comigo também, tá? É um passo imediato que você já consegue fazer hoje, tá? Se possível, agora. Beleza? Você vai abrir o Google, aí você está pelo celular, está pelo computador, abre o Google, abre uma outra aba ali, uma janela, eu vou até abrir junto com você, ó. Vou compartilhar a tela. A gente vai abrir junto, vou abrir até numa guia anônima, tá? A gente vai abrir aqui e você vai digitar o quê? Deixa eu colocar aqui Google, para ver se a gente consegue. Google. Ó, tá lá o Google, tá? Você vai digitar o que aqui no Google? Você vai digitalizar a sua especialidade. Ó, compartilhar a tela aqui. Você vai digitar a sua especialidade mais a sua cidade. Então, hoje eu estou em Santa Bárbara, tá? Deixa eu apresentar lá de novo. Estou em Santa Bárbara do Oeste, vamos falar que eu sou previdenciarista, tá? Não, vou falar que eu sou de família. Então, vou colocar aqui, ó. Advogado, direito de família. E aí eu vou colocar aqui, ó. Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Tá? Vou usar o local exato, não tem problema. Tá lá, ó. Tem uns anúncios aqui, tá? Ponto principal. Cara, é uma coisa simples que você consegue fazer. Mas você apareceu?
provocativo para você, tá? Por quê? Se aparece, você em alguma forma aparece, você, seja aqui ou seja mais para baixo aqui, ó, nas empresas aqui, você aparece. Analisa isso, se você aparece. Outra coisa, a sua ficha, ela tá otimizada? Se você tá nessa parte aqui da ficha que eu tô mostrando para ti, isso aqui é uma ficha, tá? Você tá aparecendo em uma dessas posições, das 3 primeiras posições? Você tá aparecendo? Ou o seu concorrente, digamos assim, vamos falar do seu concorrente, tá? Vou provocar, o advogado que você acredita que seja concorrente seu, ele tá aparecendo? E aí tá o ponto. Se você não aparece e seu concorrente está aparecendo, cara, desculpa, você não vai, ninguém vai chegar para você sozinho assim. Se você não aparece quando o seu cliente procura, você ainda não digitalizou o seu escritório. Tarefa simples. Mas se você, ao seu cliente pesquisar, você não aparece, você ainda não começou a digitalizar o seu escritório. Ele é provocativo sim, mas é justamente para você entender essa dinâmica. Tá? Queria passar tudo isso para vocês. Ponto principal, mais uma vez, que deixe muito bem claro, você não precisa virar criador de conteúdo. Tá? Você precisa realmente ser um gestor do seu escritório, né, da sua captação. Assumir esse controle. E digitalizar não é você produzir mais e mais e mais, mais, não. É você ter uma estrutura melhor. Ô, Vitor, mas eu ainda tenho dificuldade com isso. Você me falou que nem é quem, não é como, né, fazer, não é o que, mas sim o quem. E eu, Vitor, sim, não vou mentir para vocês, estou aqui, posso ajudar vocês, tá? Vocês estão lá nos bastidores, você que está aqui comigo, não tem problema, tá? Eu vou mandar no grupo, caso você queira, Vitor, eu queria conversar contigo individual para você analisar o meu caso, ver como eu tô, ver se realmente tudo que eu estou fazendo está alinhado. Pode ser, sim. Eu vou mandar um link aqui no chat de quem está comigo ao vivo, vai estar na descrição também, tá? Vou mandar um link da minha agenda específica, ela não vai ficar aberta por muito tempo, vou deixar aqui o link, ó, no chat. Marca um horário aqui, ó, tá lá, agenda, tá? Marca um horário que eu puder ajudar para você, eu vou ajudar, vou fazer, tá? Mas você precisa querer, se você não quiser, não vai ter como, tá? Mas coloca ali que a gente puder fazer para ajudar, vai ser muito bem-vindo, tá? Esse foi mais um vídeo. Curte, comenta, compartilha. Novamente, esse pedido que eu estou tentando fazer para você, para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você curte, você está falando para o YouTube que realmente é um conteúdo relevante, é uma informação relevante. Então, é mais uma forma que eu consigo alcançar mais pessoas, mais advogados conseguem ser transformados, mais famílias são abençoadas por conta dessa sua ação. Então, mais uma vez, se você tem alguma dificuldade, quer saber como, marca ali, coloca a minha agenda, eu vou dar prioridade para quem está realmente ao vivo aqui, tá? Quem estava ao vivo comigo, mas que eu puder ajudar. Tamo junto. Valeu, meu povo. Essa foi mais uma live nossa dos bastidores do escritório previsível e eu te vejo na próxima reunião. Tamo junto. Valeu.